Quer aprender a mintar NFTs na blockchain da Near utilizando JavaScript? Então assiste esse vídeo. Fala Builder, seja bem-vindo ao Web3 Dev, um canal de conteúdo exclusivo para Web3 Developers. Eu sou o Thales e se você quer fazer parte da construção da nova internet, considere se inscrever no nosso canal e acessar o Discord, o link vai estar na descrição. Hoje nós vamos falar sobre como mintar NFTs na Near utilizando JavaScript e o TypeScript. A gente vai seguir esse tutorial da Near, o link também vai estar na descrição. E para você conseguir acompanhar, é importante que você tenha o Node.js instalado na sua máquina, uma conta na carteira da Near, a Near CLI e o Yarn como gerenciador de pacotes. A instalação da CLI da Near é muito simples, desde que você tenha o Node instalado na máquina, basta dar o comando npm install -g Near CLI. Eu não vou utilizar aqui porque eu já tenho instalado na minha máquina, vou dar só o comando Near aqui. Essa é a CLI da Near, a gente já tem vídeos na playlist da Near no canal mostrando como instalar e utilizar. Certo? Então eu vou criar uma nova carteira da Near aqui para dar seguimento nesse vídeo. Nós vamos utilizar a testnet da Near, então assim que você faz a instalação da CLI da Near, ela já vem configurada com testnet, então você não vai precisar se preocupar com isso. Vou aqui criar uma nova conta. Certo. Gerar a área de recuperação, copiar, só anotar ela aqui no Notepad. Certo. Isso é uma péssima forma de salvar sua frase secreta, nunca utilize um bloco de notas. Certo, a oitava palavra, sustain. Nós também temos um vídeo dedicado a como criar carteiras na Near, vai estar linkado na descrição. Só aguardar a criação da conta. Certo, então tá aqui criada a nossa conta, como depositado 200 Nears, a gente já pode sair gastando. Só copiar aqui que vai ser necessário mais pra frente. Beleza. Para seguir esse tutorial aqui é interessante que você esteja utilizando o ambiente Unix. Linux ou Mac você não vai ter problema, e se você utiliza Windows, você pode usar o WSL rodando o Linux. Aqui no meu caso eu estou usando o Debian. Dá um clear aqui. Certo, então as fases do tutorial vão ser divididas em 8 branches. Aqui nesse vídeo a gente vai tratar só a primeira, que seria o esqueleto e parte do processo de mint. E o primeiro que a gente tem que fazer é dar um git clone no repositório. Então vamos clonar ele aqui para nossa máquina. Já tem a pasta criada aqui, você pode criar a sua. Beleza? Aí a gente dá entra na nossa pasta, vamos mandar um yarn install. Ele vai instalar os pacotes. Enquanto ele faz isso aqui, vamos dar uma olhada no projeto que a gente clonou. Dá um code ponto aqui para abrir o VS Code, caso você pode usar a ideia da sua preferência, certo? Enquanto ele instala as dependências, a gente vai dando uma olhada em como que o projeto é organizado e como de fato é um contrato dentro da Near. É importante já deixar claro aqui que um contrato, quando ele é compilado na blockchain da Near, ele vai ficar vinculado à sua conta e não diretamente na blockchain com o endereço próprio. Isso permite a gente dar upgrade no contrato e ter mais controle sobre ele, certo? O arquivo principal do projeto é esse index.ts, que é onde está definido um contrato de exemplo para a gente fazer o mint nesse vídeo. Aqui dentro do contrato a gente tem a criação da classe do contrato, né? Ele vai herdar o Near Contract. O Near Contract está definido dentro do SDKJS da Near. Então é esse carinha aqui que está fazendo a mágica para a gente hoje. Dentro do contrato a gente tem um estado definido, então a gente tem uma string que vai ser o owner, no caso vai ser a nossa carteira. A gente vai ter o controle do tokens per owner, que é um lookup map, que é como se fosse um hash map ou um mapping, se você já tiver familiaridade com Solidity. Temos um tokens by ID, metadata e outra
classe importante que a gente vai utilizar aqui é a metadata, que também está definida nesse contrato, que é onde estão definidos os dados da nossa NFT. Também é strings e características da NFT. Então aqui a gente pode customizar se for o caso. Como é só um vídeo didático, a gente vai se ater ao que está no tutorial e posteriormente a gente explora as outras funções, certo? Dentro do contrato a gente tem um construtor para fazer a inicialização, passando o owner e o metadata da NFT. Vou mudar aqui, só para não ficar igual. Nosso contrato de NFT. E o símbolo, então a gente vai pôr aqui o Web3 Dev, certo? E aqui ele está chamando os métodos herdados do Near Contract. Tem uma função de default que é chamado caso falhe alguma chamada e ele passa um owner ID em branco. E a gente tem aqui a função que a gente vai utilizar nesse vídeo, que é NFT Mint. Então a gente dentro do arquivo de Mint a gente tem o internal Mint, que sem entrar em muitos detalhes ele vai interagir com a blockchain da NEAR através do NEAR SDKJS, já agilizando o trabalho para a gente. Beleza, o Yarn terminou de fazer a instalação. Vamos continuar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o NEAR Login para conectar a nossa carteira na CLI da NEAR. Vai abrir uma janela aqui para a gente autorizar o uso da carteira. Certo, a gente vai usar essa conta, talisnear.testnet. Beleza. Aqui ele pede só para confirmar. Estou colando. Beleza, você já está logado, pode fechar a janela, certo? Beleza. Aqui no tutorial ele fala pra gente criar uma subconta, porque dentro da conta da NEAR a gente pode criar várias contas para executando os testes. É uma prática recomendada, mas eu vou aumentar diretamente na nossa conta para pular essa parte do vídeo. Certo. Então, desde que a gente já esteja logado, a gente já está apto a comunicar com a blockchain da NEAR e para mintar nossa NFT, utilizando o contrato. Vou pegar aqui, só de exemplo, a gente já pode diretamente mintar um NFT pela CLI da NEAR, utilizando um contrato de teste que já está compilado dentro da blockchain. Certo? Vamos dar um echo NEAR ID, beleza, tá com a nossa conta aqui. Vou copiar o comando aqui e a gente vê o que ele está fazendo. Então aqui ele está chamando a CLI da NEAR, certo? Utilizando call, que é chamar uma transação dentro da blockchain. Essa conta aqui é onde está o exemplo de um contrato de NFT. E a função que ele vai utilizar é o NFT Mint. Então a função NFT Mint, como a gente pode ver aqui, ela exige alguns parâmetros. Seria o token ID, a metadata, quem vai receber. E se tiver royalties, a gente pode definir isso. Esse é assunto para um próximo vídeo. Em token ID a gente vai definir um ID único, porque como a gente está utilizando um contrato que já tem deploy dentro do estado dele, esse ID único aqui eu já usei a fim de teste, aqui você pode definir qualquer coisa desde que seja único. Então vamos colocar aqui o Web3 Dev, NFT, vídeo, só a fim de exemplificar. Aí aqui a gente está passando o receiver ID, que como a gente passou a variável de ambiente aqui, isso vai ser a minha conta. E como metadata, a gente está passando aqui o title, a description, a mídia e a quantidade de cópias. Aqui vai estar dentro da internal mint, cadê token metadata? Aqui que ele é definido o que a gente pode colocar. Aí é tudo parâmetro opcional, a gente está passando o title, description, media e a quantidade de cópias. Em mídia, eu vou estar utilizando o Pinata para utilizar essa foto. Então, o Pinata é um serviço de indexação do IPFS, então a gente está utilizando armazenamento centralizado para salvar esse NFT, então ele nunca vai estar indisponível. A quantidade de cópias vai ser só 1, porque eu não quero mais cópias da minha NFT.
E além disso, a gente precisa passar como parâmetro a conta que vai fazer o deploy dessa chamada, né, que vai fazer essa chamada, e a quantidade de near que a gente quer disponibilizar para essa transação ser executada. Então, vou dar o enter aqui, aguardar, ele está aqui agendando a chamada, como que ele está passando, aqui ele passou um near, aqui ele fez a chamada e aqui o recibo da transação. Então aqui ele logou qual contrato foi chamado, o padrão que a gente está utilizando, o NEP-P171. Se você tiver interesse de entender o padrão das NFTs na blockchain da Near, esse aqui é o link, vou deixar na descrição também, e aqui no tutorial você consegue encontrar, certo? E aqui ele tem a hash da nossa transação no explorador de blocos da Near. Então aqui quanto que foi de taxa, uma taxa ridícula, a quantidade de valor depositado, então eu mandei .1 Near, o gas que foi usado 8 tera, né? 8 tera gas, e que foi adicionado na transação 30, certo? E aqui ele tem os argumentos passados na chamada. Tem aqui em show more para mostrar tudo. Beleza, aí ele tem aqui o plano de execução da transação, como que ele ocorreu, tem os recibos. E é isso, a transação teve sucesso. Então a gente volta dentro da carteira aqui, dá um F5 na página. Beleza, então aqui ele já registrou a atividade aqui, NFT Mint. O contrato que a gente utilizou é esse nft.examples.testnet, a data e a hora. O status aqui ele está verificando, mas lá no explorador de blocos a gente viu que ele está com sucesso, certo? Então se a gente vier aqui na aba de colecionáveis, nossa NFT já está mintada aqui. Mas não é esse o intuito do vídeo. Aqui a gente vai mostrar como fazer o deploy do contrato e como interagir com ele. A gente vai utilizar esse mesmo contrato aqui. Esse aqui eu vou deixar, certo? Beleza. Deixa eu confirmar aqui se ele pode ficar. Pode. Beleza, a gente vai utilizar esse contrato aqui mesmo. Então já bora pegar o comando. Então a gente já fez todas essas etapas aqui. Vamos criar uma nova variável só porque eu já deixei o comando preparado. Certo, então dá um echo aqui para ver se ele pegou a variável, porque eu defini uma nova, né? Contract ID. Tem que colocar um cifrão. Beleza, estamos com a nossa conta vinculada, certo? Então depois disso a gente vai só dar um build aqui para ganhar tempo, porque a gente vai dar uma olhada no que esse comando aqui faz, certo? Enquanto ele vai executando, a gente vai olhando aqui no package.json. Certo, então a gente utilizou o build NFT. O que ele está fazendo? Ele está falando para o Near SDK buildar o arquivo de TS, que é o index, né, que está em TypeScript. Ele vai interpretar o TypeScript aqui e gerar o arquivo JavaScript. Opa. E em sequência, ele vai dar um build. Não, ele vai interpretar o... Certo, vamos de novo. Então o que esse comando aqui, build NFT, vai fazer? Ele vai pegar o SDK da Near, vai dar um build no contrato que está em TypeScript, ele vai para JavaScript e em sequência ele vai dar build para gerar o NFT em WebAssembly, que é a linguagem que a blockchain da Near interpreta, que ela entende no caso. Só aguardar aqui ele terminar de fazer isso. Enquanto ele conclui aqui, o que ele está fazendo? Ele está utilizando essas bibliotecas em C para traduzir o JavaScript para o WebAssembly. Então assim que ele finalizar aqui, a gente dá uma olhada no bytecode que é gerado pelo processo. Já gerou aqui, já concluiu. Só abrir aqui porque ele não é bem lido pelo VS Code. E esse aqui é o bytecode do contrato. Tem poucas linhas. Certo? Vamos verificar aqui se deu tudo certo. 76 segundos, ok. Beleza, então vamos para o próximo passo, que é dar deploy no contrato. Então aqui a gente, novamente, antes de executar, a gente está chamando a CLI da Near, certo?
A gente está mandando ele da deploy e passando como parâmetro o nosso arquivo em WebAssembly, que é o contrato traduzido. Além disso, a gente passa qual conta que vai fazer esse deploy. Então a gente passou aqui no FT Contract ID. Se a gente voltar lá em cima, sumiu aqui da tela? Não, é a minha conta. Certo? Então vamos dar o deploy. Beleza? Iniciando o deploy, passando a conta que vai fazer isso, para qual nó que ela está se conectando, que é o nó de RPC, a gente não consegue visualizar ele aqui. Segundo ele aqui, ele terminou o deploy. Vamos verificar no explorador de blocos. Sucesso. Contrato deployado. Se tem mais alguma coisa interessante aqui, hash do bloco, quanto de transação que ele gastou, a gente não passou nada. Quantidade de gás utilizado. Vamos dar uma olhada na nossa carteira. Atividade. Contrato implantado. A gente teve sucesso aqui e agora o que a gente precisa fazer é inicializar o contrato. Aqui no construtor, como a gente já viu, ele precisa atribuir os valores para as variáveis que foram declaradas, para as variáveis de estado, certo? Então a gente vai chamar o comando aqui. Só limpar o terminal. E aqui mais uma vez, eu estou chamando CLI da NIR, certo? Está dando call no nosso contrato da função init. Desculpa. Através do init a gente está passando o parâmetro de owner ID, sendo o nosso endereço de carteira, e a nossa própria conta está fazendo essa chamada, certo? Beleza. Finalizando a transação. Certo, aqui o contrato, a função init do nosso contrato foi bem sucedida. Só ver aqui, explorador de blocos era essa aqui, qual? Beleza, tudo deu sucesso. Deixar um pouquinho de coisa aqui pra gente não se perder. Sucesso também, certo? For functionality. Eu fechei a wallet. Deixar só ela aberta. Beleza, então aqui agora é a hora do vamos ver. Então o que a gente vai fazer aqui de novo? Vai passar para CLI, fazer um call no nosso contrato da função NFTMint, que é aquela que a gente viu, que passa, ela é praticamente igual à do contrato de exemplo. Então, a gente está passando um token ID com metadata. Então o metadata tem um nome, tem uma descrição, tem a mídia, que aqui novamente eu estou usando a Pinata. Quem vai ser o proprietário e qual conta a gente vai fazer, a quantidade de NIR atribuído para a função, para essa chamada, né? Quanto que a gente está disposto a gastar. 0.1 NIR, certo? Então aqui ele tem, teve o recibo, e aqui uma coisa bem interessante. Se a gente disponibilizou essa quantidade de NIR para a transação, ele devolveu praticamente tudo, porque a transação é muito barata. Certo? A gente vai verificar aqui no explorador de blocos. Sucesso. Atualizar aqui. NFTMint. talisnir.testnet, verificando status. Já concluiu lá no explorador de blocos. Só aguardar ele terminar de verificar o status. E se a gente vier aqui na aba colecionáveis, já está aqui a nossa NFT. Não é essa, né? Esse aqui é o nosso contrato de NFT. Se você clicar nele aqui, você ainda vê as informações da conta aqui, tudo que foi feito nesse vídeo.
Certo? Esse foi o vídeo. Então nesse vídeo a gente viu como interagir com a CLI da NIR, como utilizar o NIR SDKJS para fazer o mint do NFT. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de acessar a comunidade, o link vai estar na descrição. Web3Dev, we all gonna build it.